senhoras e senhores, sextou Brasil! E todo mundo espera alguma coisa da sexta-feira à noite, nada melhor do que a gente chegar no videocast novamente, o melhor videocast da televisão brasileira e começar a viver um processo de renovação na mente para sua vida. E eu estou aqui com essa missão de ajudar você a viver essa transformação. Pastor, minha semana foi muito corrida. Pastor, muitas preocupações, contas para pagar. Calma, respira fundo, porque o videocast chegou para ajudar você a oxigenar a sua mente e viver um processo de renovação a partir de hoje, porque eu já quero declarar que você vai ter o melhor final de semana da sua vida. Amém? Você está comigo aí? Você crê nisso? Então hoje, como vocês sabem, toda sexta-feira eu tenho uma missão aqui de trazer pessoas que estão vivendo, já viveram, e pessoas que estão ajudando outros também a viver um processo de renovação na mente. E hoje, para brilhantar a minha mesa, está comigo aqui ela, Aldrin. Seja muito bem-vinda, boa noite. Boa noite, pastor, obrigado pelo convite, né? Uau. Vamos conseguir aí levar informação e ajudar muitas pessoas com a mensagem de hoje. Vai ser muito bom, eu tenho certeza disso, estou com muita expectativa para esse programa. Vamos lá. E eu sempre falo que eu gosto muito de aprender, né? Para mim é bom demais ouvir, ter o conhecimento, porque a palavra de Deus mesmo ela fala que o povo perece porque falta o conhecimento. Então nós estamos aqui para ajudar você. Aldrin, eu te conheço há algum tempo, sim, mas os nossos telespectadores que sabem quem é a Aldrin, de onde que veio. Por favor, se apresente. Eu sou Aldrin, sou casada com o Fernando, mãe do Luca e advogada. Né? Cristã, convertida há 10 anos. Sim, uau. E hoje eu advogo para mulheres, né? Ajudando mães solos. Que passam por dificuldades, né, após um relacionamento, enfim, que tem aí esse... Não um peso, né? Porque nossos filhos são dádivas de Deus, mas essa missão, às vezes, um pouco árdua. O desafio de criar, né, um ser humano aí nesse mundo hoje, né, em que estamos vivendo, muitas vezes sozinhas. Né? O Aldrin, e tu é daqui de Tubarão, tu é da onde? Não, eu sou de Porto Alegre. Porto Alegre? Porto Alegre. Mas como é que chegou aqui? Então, minha avó e meu avô são de Paulo Lopes. Ah, do lado. E aí, no fim... os dois são de Paulo Lopes, é uma história bem engraçada. E se conheceram em Porto Alegre. Olha só! Sim, foram morar na mesma rua lá em Porto Alegre. E aí, enfim... Porque era pra ser, né? Era pra ser, sim. E aí, com 5 anos, eu vim morar aqui, porque eles tinham casa de praia em Laguna. Sim. E aí, a gente veio morar aqui, porque eu tinha alguns problemas de saúde lá em Porto Alegre, enfim. E desde os 5 anos eu moro aqui. Já sou mais catarina do que gaúcha, né? Já é daqui. Sou. Legal. Aldrin, deixa eu fazer uma pergunta pra ti. Eu gosto de começar perguntando algumas perguntas que são fundamentais no nosso programa. Certo. Primeiro, a pergunta que eu faço é, pra ti, o que é renovar a mente? Uau! Renovar a mente. Não me vem assim, Senhor, me ajuda. Renovar a mente é tirar, né, aquilo que não seria o caminho certo, vamos dizer assim. Algo que não seria o correto, buscar realmente um caminho novo dentro daquilo que a gente está começando a conhecer. Meu Deus, uau, já começou assim, tá bom, gente? Então, fica aí porque vai ser maravilhoso. E Aldrin, tu consegue identificar na tua vida quando que foi que começou um processo de renovação na tua vida? Tipo assim, pastor, eu até então vivia assim, mas a partir de então a minha vida teve um upgrade, eu comecei a olhar diferente o mundo. Deus, sabe quando dá aquele acordei pra vida? Você consegue identificar isso? Teve 2 momentos. Compartilha com a gente. Um foi questão profissional mesmo. Sim, porque eu sempre gostei de dança. Sempre danço desde os meus 5 anos de idade. E quando, né, ali escolhe faculdade, o que a gente vai fazer da vida, né? Estou virando adulto. Quero fazer algo relacionado à dança, minha paixão. Pai e mãe, né? Aquele, mas será que tem futuro nisso? E aí, bom, aí fiz intercâmbio, enfim, voltei do intercâmbio e fui para educação física, que era o que talvez me deixaria ali, enfim. Mas dentro da educação física teve muitos percalços e aí um dia meu pai e minha mãe são advogados. Entendi. E aí numa conversa que a gente teve, eles falaram, filha, por que tu não faz primeiro aquilo que tem que ser feito, que é de repente pra gente ter um legado, depois tu faz o que tu quer, vamos ver o que é. E aí entrei pro direito e me apaixonei, mesmo fugindo do direito há muito tempo. E aí
comecei a faculdade, enfim, e aí, pós isso, o start mesmo, que aí para onde eu vou e por que eu vou, foi no meu divórcio. Eu fui divorciada antes de casar com o Fernando, que inclusive, né, aquela coisa de por que, meu Deus, por que comigo? Tentei, fiz todos os possíveis, né, de questão até de jejum e tudo para tentar resgatar o meu casamento. E eu não entendia o porquê. E ali, depois, daí me formei, entendi que o porquê era porque para eu estar hoje aqui, podendo ajudá-las. Sim. E ter vivido. A realidade é essa, que nós não entendemos muitas vezes os caminhos. Exatamente. Né? Porque o caminho não é fácil. Não. Né? As pessoas caem na ilusão e achando que tudo vai ser mar de rosas, vai ser mil maravilhas. Mas a gente não entende. Não. Né? E quando a gente vai vivendo, que a gente vai, poxa vida. Sim. Depois a gente olha para trás e a gente fala, pô, foi necessário. Foi. Às vezes, quando os clientes vêm, né, e me contam umas histórias, o que eu faço? E eu assim, poxa, eu passei isso. Eu entendo a tua dor, né? Né, assim, não tive filhos no meu primeiro casamento. Essa parte eu não entendi, mas a parte ali do fim do casamento, de ter aquela coisa, poxa, a gente sabe que a gente casa para ficar para sempre, né? Sim. Mas às vezes não é, até porque às vezes não vem de Deus aquele relacionamento, né? E eu tenho isso muito, assim. Meu pai brinca que eu trago muito isso para dentro da minha profissão, que muitas pessoas não gostam, né? Mas eu sempre digo assim, ó, se tu tá vivendo isso é porque Deus já escreveu tua história. Desde o útero. Tua história já tá toda escrita. Então, tu tá vivendo isso para um aprendizado, não é para um castigo, não é porque... Não, é porque tem algum propósito em tu viver isso. O meu foi identificar o que eu vim aqui fazer, que é ajudá-las a entender... Qual é o meu desígnio, né? Exatamente. Isso foi, é assim, isso foi muito joelho, assim, por quê? Por que estou aqui? E aí tive claro, nítido, assim, como se Jesus estivesse sentado do meu lado e falasse assim, ó, entendeu agora? Sim. Então a tua função hoje como advogada é justamente olhar para essas mulheres que passam, né, por essa situação de um divórcio, até mesmo com os filhos ali, que se torna algo mais desafiador, algo mais complexo. Então, por isso que você entrou para esse, porque advogado poderia ser vários. Sim, lá no escritório tem, meu pai e minha mãe são outras áreas, né? Meu pai fazia direito de família, mas assim, um extra, vamos dizer assim, nunca foi focado, né? A gente faz outras áreas dentro do escritório, mas eu fico só com o direito de família e principalmente para mulheres. Sim, entendi. São raros os homens que a gente atende, mas quando realmente é uma composição ou algum cliente, assim, ou um caminho que realmente a gente vê que é o correto dentro daquela situação. Sim. Mas fora isso, são mais mulheres para poder ajudá-las. Porque, infelizmente, ainda são o elo mais fraco dentro dessa história. Né? E dentro disso tudo, né, tu pega, acredito, muitos casos, e a gente quer fazer algumas perguntas aqui que eu acho fundamentais, para que quem está lá em casa, né, para dizer para você que você não está sozinho, você não está sozinha. Nós sabemos a importância desse processo de renovação na mente, para isso você precisa também de uma ajuda. E a gente sabe que quando há uma separação, um fim de relacionamento, sempre tem aquele julgamento da sociedade, né? Que a sociedade olha e julga, a sociedade olha e condena, né? E ainda mais se tiver um filho na conta, né? Aí o peso se torna um pouco ainda maior. A gente sabe que Deus é quem une, o que Deus une o homem não separa, obviamente, mas no meio do percurso sempre tem algumas coisas que se a gente não tiver alguém que possa nos ajudar, vai acabar. Né, inevitavelmente. Por isso que é fundamental a gente sempre buscar conselhos de pessoas, pra gente saber o que vai ser o próximo passo, como vai ser. E pessoas corretas, né? Pessoas certas. Exatamente. Porque hoje tem muita gente aí, tem muita informação, né, que você tá no fundo do poço, ela te puxa mais para baixo ainda. Então, Audrey, deixa eu fazer a primeira pergunta aqui, que não quer calar. Sobre essas pessoas que chegam até você, essas mulheres, que chegam com essa dor tão grande. Me separei, estou com meu filho e o meu esposo, eu não casei com ele, né? Eu apenas me juntei com ele, tive esse filho e hoje sou mãe solo. É muito difícil, a gente sabe, na criação do filho, uma mãe longe do pai. Né? Com o pai já é algo difícil, agora sem o pai aí mesmo se tornou um desafio muito grande. Né? E essas mães, elas ficam perdidas. E quando elas chegam para ti com esses casos assim, como é que funciona? A principal dúvida é realmente quando só se junta, né? Quando não há o casamento no civil, né? No papel que a gente fala. Elas acham que elas não têm o mesmo direito ou que seria mais difícil
por não ser casadas no civil, enfim, ainda que o filho tenha no registro, na certidão de nascimento, o nome do pai. Mas não, o procedimento é o mesmo que uma pessoa casada no civil, ela tem os mesmos direitos de pensão. Os mesmos direitos, não muda nada. Nada. O mais difícil seria caso esse pai não quisesse vir a registrar o filho, né? E aí não constar ali na certidão, mas que daí é outra história. Mas quanto à união ser somente a união estável, né? Que é só se juntar, não tem mudança nenhuma, vai ter a guarda determinada, a visita para esse pai, né? Determinada, pagamento da pensão, a mesma coisa, indiferente. E o primeiro passo é realmente regularizar isso. Porque eu sempre digo lá para as meninas no escritório, quando chega e diz, mas a gente combinou que ele ia pagar tanto de pensão, ou que a guarda ia ser minha. Não é porque mora com essa mãe que a guarda é dela. A gente teve aí, ultimamente, vários casos em que as crianças foram tiradas, levadas para casa do pai. Por quê? Não sabemos o processo, porque é segredo de justiça, né? Mas, provavelmente, por um acordo de boca. Entendi. Porque não foi lá no final do relacionamento mesmo. Porque é um momento delicado? Muitas vezes tu não quer tocar nisso, né? Tu quer realmente ficar longe daquela pessoa. Mas precisa, porque a gente aqui tá pensando no filho. No menor, que ele sempre vai enxergar o pai como super-herói da vida dele e a mãe, a rainha da vida. Então, assim, a gente tem que proteger essa criança que já tá sofrendo com isso, né? Porque passa aí 7, 8 anos, pai e mãe. Do nada, pai vai morar numa casa, a mãe vai morar noutra casa, como que eu fico? Sente falta do pai, sente falta da mãe, sente falta da família. E às vezes até vê a mãe reconstruindo a família, o pai reconstruindo com outras pessoas a família e fica assim, poxa, por que eu não pude? É bem difícil, assim. Eu falo que eu luto pela criança. Ainda se a minha cliente estiver com intenções erradas, já dispensei clientes por isso. Por quererem vingança, vamos dizer assim. E não é esse o meu propósito. É ajudar elas a sair de algo, de elas entenderem que aquilo não é o fim, porque o divórcio muitas vezes não é o fim, né? É o começo, às vezes, de uma vida para planos diferentes daqueles que tu quis, planos que não são teus, mas defendendo o menor, que é quem precisa de cuidado nesse momento. Sim. E nesses momentos, assim, quando chega essas causas lá diante de você, Alda, as mães, elas vão com os filhos, elas vão sozinhas? Depende muito, né? Porque, assim, depende de uma rede de apoio, enfim. Às vezes tá na escolinha, marca a consulta comigo, vai ali. Mas já tive casos de as crianças irem juntos, mas eu não faço atendimento junto, porque o casal tem muita mágoa, né? Seja N os motivos que terminou, seja o dinheiro, seja, enfim, né? A gente não sabe o que passou aquele casal. Tem a mágoa e a criança não precisa ouvir isso. Já basta o que deve ter ouvido durante, o que deve ter convivido. Passado. Né? Exatamente, porque muitas têm casos de violência, enfim. Então, assim, eu protejo. Converso com aquela criança, pergunto, porque muitas vezes a criança também não quer ficar com a mãe. Sim. Acontece. Tem esse caso também? Acontece de não querer ficar com a mãe, porque eu digo assim, hoje a sociedade vê violência doméstica. Realmente, 90% dos casos é o homem, o agressor. Mas eu já tive mulheres, clientes, que elas que eram a agressora. Isso não é exclusivo do homem. Grande parte porque o homem é a figura mais forte que nós mulheres, né? E existem N tipos de violência, e ok. Mas existem mulheres também. Exemplo, a violência patrimonial, que é questão de dinheiro. Tem mulheres que bancam a casa. E que humilham o homem por isso, né? E a mesma coisa do outro lado. Tem homens que quem bancam a casa e humilham, porque tu fica em casa só cuidando dos filhos. Não faz nada. Isso não é, né? O filho não faz nenhum sentido. Sim, faz muita coisa. Né? Vai fazer. Gente, vamos para o intervalo comercial, o papo tá muito bom. E daqui a pouco nós já voltamos. Estamos de volta com o videocast novamente. Gente, o primeiro bloco passou muito rápido aqui, porque quando a história, o papo é bom, realmente nós aprendemos muito e ficamos assim de boca aberta, ouvindo, né? Não é maravilhoso isso?
Então, o objetivo nosso é isso mesmo, é ajudar você a viver essa transformação, esse processo de renovação na sua vida. Deixa eu mandar um abraço aqui para os nossos amigos telespectadores, aqueles que nos encontram pelas ruas e chegam e falam: pastor, o programa tá top, estou assistindo, manda um abraço para mim lá. Então tá bom, receba aí o abraço. O seu José Carlos, trabalhava ali na antiga Procar. Seu José, que Deus abençoe o senhor poderosamente. Ao Ivan, da Igreja Resgate, que Deus abençoe você, Ivan, poderosamente. A Neia, o Brás, que Deus abençoe a Pati, o Vitor, o Benício, que Deus abençoe vocês, o Marcelo e a Juliana também, né? Todo o pessoal que sempre nos acompanham aqui, estão com a gente, a Susan, a Maria Inês também, que Deus abençoe. Gente, é muitas pessoas. E assim, ó, quando você me vê na rua, não fique tímido, não fique com medo, tá? É eu mesmo, pode chegar. Vamos lá, eu sou muito contato físico, eu gosto de abraçar, apertar a mão, abençoar a sua vida. Então, para mim é um prazer ouvir de você que você tenha acompanhado o videocast Renovamente. Eu também quero agradecer a um amigo apoiador do nosso videocast, pessoas, empresas que realmente investem nesse projeto para que nós chegamos até aí onde você está, seja na sua casa, ou aonde quer que você esteja, porque hoje nós temos a praticidade do smartphone, tem o aplicativo da UniTV, no YouTube também você pode acompanhar. Então, tem pessoas que estão investindo nesse projeto e eu louvo e agradeço a Deus. Então, você que precisa de peças e acessórios aí para o seu caminhão, procura o Calibra Acessórios. Fica aqui na BR-101, no bairro Morrotes, telefone para contato 3628-1414. Gente, atendimento vai ser diferenciado, vai fazer de tudo. Se você falar que viu no videocast Renovamente, pode ter certeza que ele vai fazer de tudo para que você saia dali com o produto desejado que você foi comprar, tá bom? Então calibra todo o pessoal, toda a família aí, que Deus abençoe vocês poderosamente. Eu estou aqui hoje com a advogada Aldrin, né, que tem compartilhado com a gente a respeito desse desafio que é a mãe solo, aquela pessoa que tinha um marido, divorciou, separou e agora o que eu faço? Estou com meu filho, como que funciona? A gente sabe que os pais, né, para criar um filho é desafiador, porque a mãe, eu sempre costumo dizer que a mãe, ela é o coração, ela é o carinho, né, ela é o amor, né, então, e o pai, ele é a proteção, ele é a segurança. Então, a mãe, quando ela tem que assumir esse papel, fica algo... O filho, quando vem crescendo, ele fica meio perdido assim no meio do caminho, porque ele precisava de proteção, mas a mãe queria dar carinho, ele precisava de segurança, mas a mãe dava amor. Então, né, a gente sabe como é desafiador. Então, a Aldrin, Deus colocou essa missão para ela, para estar ajudando essas mulheres, né? E a família, na realidade, Sim, né, Aldrin? Isso que o pastor falou é real, né? O pequeno agora está com 2 anos. Sim. E ontem até cheguei tarde, estava num evento... E era 11 horas, 11 alguma coisa, quando eu cheguei em casa. E eu cheguei pé por pé para não acordar. Sim. Ele dorme 8h30, 9 horas. No que eu abro a porta do quarto dele para ir lá dar um beijinho, abençoar a noite, ele... A mamãe chegou, quer beijo. Oh. Então, assim, ele queria o carinho da mãe. Ele se sentiu confortável, seguro para dormir com o pai. Habituado a dormir com o Fernando. Mas a hora que ele viu que eu cheguei no quarto, ele... Mamãe, quer beijo. Que é o carinho. Que é o carinho. Como diz com essa isso, fala. É isso. Porque eu falo sobre isso porque eu tenho 2 filhos adolescentes. 2. 14, um 15, né? Um 15, fez 15 agora, dia 18 de março. E a outra 13. 2 adolescentes. E aí lá em casa, o que acontece? A Thaís, ela fala 20 vezes a mesma coisa. Não sei o que, vai. E eles nem dão bola muitas vezes, passa batida e tal, e não fazem. E aí a Thaís, por que vocês não obedecem? O que? Aí, vou falar pro teu pai. Aí eu chego na cena. É pra fazer agora. Aí faz. É agora. Entendeu? Mas só que eu não fico cobrando a Thaís por conta disso, porque eu sei que ela é carinho. Sim. Então, por mais que ela queira ser aquela mulher, eu vou brigar, eu vou bater, não sei o quê, eu vou... Ela não vai ser. Não ela até vai falar, mas chega na hora, tadinho. Né? E o pai já não. O pai já é aquela proteção que vai fazer, porque senão a giripoca vai piar. O pequeno tava com a mania de bater, né?
Bater, Sim. bater. Eu falei, filho, não faz, filho, não faz. Daqui a pouco eu só escuto meu marido. Aham. Não bate na tua mãe. Ele arregalou o olho, Pronto. não bateu. É isso aí, tá Eu fiquei, resolvido. É viu, né? isso. Vai bater na mamãe. Oh, é isso daí. Então isso é muito bom, né? Então a mãe solo, ela passa por essa dificuldade também. Passa de ter que ser os dois, né? Tem que ser os dois. E como que tu faz isso? E muitas vezes, assim, eu vejo, às vezes, adolescentes que chegam casos de eu não quero mais morar com a minha mãe. Meu Deus. Eu não... Ai, minha mãe só briga comigo. Minha mãe não... E aí eu assim, tá, mas vem cá, senta aqui com a tia. E aí, nesses casos, eu atendo eles, às vezes, sozinhos. Entendi. Porque também, assim, 14, 15, né? Não são mais crianças que... Ainda que crianças, a partir dos 7, eu acho que a gente já consegue, assim, ouvi-los, né? Pra ter um pouco do entendimento deles, da visão deles, por mais que ainda nessa fase eles tenham uma criatividade muito lúdica. Já passei situações de eles inventarem muitas coisas, histórias que às vezes complicam, mas não por maldade, por ter, né, pega alguém falando ou visto em algum lugar, porque hoje, né, smartphone É prático, traz, né? E aí, não quero mais morar com a minha mãe só briga, eu vou lá pro meu pai e é muito mais legal. Por quê? Porque a mãe fez esse papel de pai e mãe, e quando chegava lá a cada 15 dias para aquela convivência, Meu Deus. o pai não disciplinava. Por quê? Porque já estava ensinado, não precisava, e realmente tinha aquela falta do carinho paterno, porque ainda que seja quem, né, puxa ali, a gente quer, principalmente menina, né? Eu digo assim, menina gosta daquele carinho. E então, assim, mas por que tu quer? Não, porque a mãe só briga, a mãe só me cobra isso, a mãe só me cobra aquilo. Eu assim, tá. Já pensou se fosse o contrário? Quem que ia te cobrar? Sim. Ou vamos supor que vocês estivessem ainda a família unida. Como que seria? Eu não lembro mais como que é, porque às vezes separou faz muito tempo. Mas tenta lembrar. Às vezes, quando separa ainda adolescente, assim, mas como que era antes? Não, realmente, quem brigava era o pai. É? Sabe? Então, assim, eu coloco para esses adolescentes, para esses jovens, o quê? Vocês têm que entender que a mãe de vocês está tendo que fazer o papel, infelizmente, de duas pessoas. Que não deveria, porque hoje a guarda legal no Brasil é a guarda compartilhada. Que é o quê? Mesmo pais separados compartilham as responsabilidades daquela criança. Que para simplificar, né, eu digo o quê? Vocês criam esse filho como se ainda fossem casados. Vai dormir mais tempo na casa da mãe, mas reunião da escola, estudar para prova, buscar na natação, buscar no inglês, buscar naquilo, vocês vão fazer como se fossem casados e assim, amor, vai lá buscar hoje que tô aqui no emprego, não vou conseguir sair. Ponto. A guarda compartilhada, teoricamente, é isso. Na teoria, Ela é linda. Funciona perfeito, Perfeito. Né? Mas não funciona. Não funciona, até porque tem aquela mágoa daquele casal que teve o seu término, né? Mas por que foi estipulado isso? Justamente para a criança não sentir a falta dessa figura. Sim. Né? Seja ela, porque tem pais que têm a guarda? Tem. Seja ela paterna ou materna. Isso, mas ela não funciona. Não funciona, infelizmente. Né? Porque, infelizmente, também tem muitos que separam e acham que é ex-filho, né? Não só ex-cônjuge. Meu Deus do céu. Muitos casos de crianças que a gente teve que levar a estudo psicológico. Muito forte. E de dizer assim, não, mas é que ele cria o filho da madrasta, ou o novo filho, porque às vezes tem filhos de outro casamento, e eu não sou nada. Me arrepia. É forte. E aí eu digo assim, tá, mas vamos ver. E aí o que eu vou dizer para essa criança? Sim. Eu não tenho o que dizer para essa criança. Eu digo assim, olha, então vamos pensar assim, vamos procurar achar alguém que pode substituir. Aí ele já fica assim. Aí eu assim, mas não tem. Eu assim, não, teu pai vai ser teu pai, mas a gente tem um pai maior. Sim. Será que ele não tá ali, ele te vê todo dia? Daí já fica, assim. Algumas mães não gostam, né? Porque tem muitas que... Mas tem umas que olham assim e a gente vê o brilho, sabe? E muitas procuram... Porque eu disse assim, no meu divórcio, além do meu apoio familiar, enfim, que eu tive apoio de alguém que me disse assim, tu não tá passando por isso porque tu não vale nada ou porque tu fez algo errado. Não, é porque o teu propósito não era isso, a tua história não era essa. Uau! Gente, meu Deus, o tempo tá passando muito rápido aqui. Nós vamos para mais um intervalo comercial e daqui a pouco nós já voltamos.
Estamos de volta com o videocast novamente. Já estamos aí no terceiro bloco. Meu Deus do céu, passa muito rápido aqui. Mas isso que é bom, né? A gente conseguir ouvir e o tempo voar. Porque nós entendemos que o conhecimento, ele faz com que nós vivamos melhor. E muitas vezes, né, de nada adianta você ter o conhecimento e não praticar. Né? O importante é você ter o conhecimento e agora você começar a praticar esse conhecimento. E isso é fundamental para a sua vida. E falando de conhecimento, eu não posso deixar de passar sem mostrar para vocês o meu livro Renovamente. Em um mundo de iguais, seja a diferença. Você quer realmente fazer a diferença? Você quer realmente viver uma vida melhor? Você quer realmente viver princípios para uma vida plena? Então você precisa ler conhecimento. E Deus me entregou esse livro aqui e eu tenho essa missão de transferir para vocês. Então, pastor, eu gostaria de adquirir o seu livro. Onde que eu consigo? Você colocando no Mercado Livre, para todo canto do Brasil. Também nas minhas redes sociais, você pode adquirir o meu livro. Faça realmente ser diferente. Viva uma vida diferente nessa terra. Eu tenho uma missão, estou aqui para te ajudar a viver isso. Aldrin, nós terminamos o último bloco aqui, né? E é muito importante porque tu falou no caso do ex-filhos, né? E eu vejo que isso é muito doído, muito doído. Porque o filho não entende porque separou e muitas vezes o filho também se sente culpado. Sim. Né? Porque os pais, por imaturidade, eles pegam e colocam toda a culpa no filho. Tua mãe não quer por causa de ti, eu não sei o que, por causa de ti. E o filho, sem entender, ele fica aquela dor. Dizendo, poxa vida, eu não fiz nada e eu sou o pior filho do mundo. Sim. Né? E a gente sabe que os pais, por falta realmente desse conhecimento, eles pegam os filhos assim e abandonam o filho. Aí entra uma nova pessoa na vida, tem filhos também, aí começa a dar mais prioridade para outros filhos, e aí os filhos que são deles começam a sentir ciúme, porque tem muito disso. Natural, né? Que é natural. O casamento mesmo, a gente já tem ciúme do irmão. Imagina. Né? E aí começa a sentir ciúme, porque o pai fica mais com um, fica mais com outro. Então assim, e as pessoas parece que elas não conseguem, parece que elas cegam, elas ficam cegas na realidade, que elas não vejam que, o filho está fazendo isso, não fazia antes, agora faz por quê? Não é verdade, Aldo? Assim, muitos dizem, é só pra chamar atenção. Mas se tu quer chamar atenção de algo, por quê? Uhum. Tem um motivo. Sim. Tu não faz... Meu filho de 2 anos faz por birra. Uhum. Mas por quê? Porque a única forma de ele dizer pra mim que ele não quer algo. Sim. Ele não é um adulto pra dizer assim, pastor, eu não quero essa água, eu não gosto de azul. Eu queria um copo rosa. Sim. Agora, meu filho, não, eu vou dar um copo azul pra ele, ele vai berrar. Mas porque ele ainda tá aprendendo que ele pode fazer. Então, uma criança que, do nada, né, porque assim, por mais que esteja num ambiente em que tenha brigas, porque um divórcio não é acordei hoje e quero me divorciar. Sim, né? é um processo. É um processo de aceitação, e eu digo isso por experiência própria. Eu levei 1 ano para realmente dizer assim, deu. Eu levei 1 ano, mesmo com brigas, enfim, e de também ter respostas, porque eu queria, porque o julgamento vem, e aí assim, poxa, eu vou ser a primeira divorciada da minha família, sou cristã, poxa, a gente aprende que, né? Como que eu vou mostrar isso pra todo mundo que eu tô indo embora? Então, assim, eu levei o tempo. Então, pra criança também tem isso. Meu pai e minha mãe brigam, mas tão juntos. O pai e a mãe estão aqui. Acho que é normal, né, ter isso. É uma criança, tá aprendendo a se relacionar. E aí, do nada, pai e mãe, cada um na sua casa, às vezes vai morar com a avó, enfim. Como que eu vou trazer meu pai pra perto de mim? Chamando a atenção dele. Ou como que eu vou trazer minha mãe pra perto de mim? Porque às vezes a mãe, por algum motivo, até da filiação mesmo, porque muitas mulheres são mães, mas não aceitam isso tão fácil, né? Tem mulheres que sofrem aí de depressão pós-parto e tudo mais, e às vezes culpam aquela criança pelo fim do relacionamento, porque muda muito pra um casal ter um filho. E aí culpa aquela criança, e aquela criança fica como? Minha mãe não me ama mais, meu pai não me ama mais, e a gente precisa dar atenção a eles, a isso. E aí, linkando com o que o pastor falou aqui do livro, logo que me formei, eu ficava só falando do divórcio. E eu falei assim, isso não é princípio meu. Eu não apoio o divórcio. Tanto que eu casei de novo. Estou aí, né? Busquei isso. E eu não apoio isso.
Se a gente tiver, já reconciliei 4 casais. Mas por quê? Porque às vezes realmente é uma falta de instrução. É isso. Um dos casais lá, eles eram casados há 15 anos, eles nunca saíram para ir almoçar num restaurante. Tem muito disso. O menino já era grande, a menina já era grande, aí eu falei assim, agora, tá, vocês já foram na serra? Aqui do ladinho, né? Sim. Não. Coisas são simples, né? Você pode ir num dia, voltar no mesmo dia, não precisa nem de hotel. Vocês vão pra praia no verão? Não. Eu assim, então tá, então a gente vai fazer uma tarefa de casa. Um mês vamos fazer um jantar aí, um almoço, vamos um dia na praia, vamos um dia na serra. Depois a gente conversa. Ficaram meio assim. E aí, assim, porque meu pai já tem essa experiência, eu criei essa experiência, aí são 6 anos já nisso, de ver que existe o amor, existe um porquê naquele relacionamento. Porque tem casos que realmente chega lá, a gente vê que não era nem pra ter casado. Que foi por algum motivo, sei lá o porquê, né? Mas a gente olha assim, tem amor, tem propósito, vamos tentar. Ah, não. E assim, não estou aqui dizendo mulher tem que aguentar tudo, homem tem que aguentar tudo, não. Mas às vezes é uma falta de comunicação. É isso. Né? Às vezes é só assim. E eu digo, às vezes é melhor tu ter conversas difíceis antes do que deixar essas conversas difíceis se tornarem elefantes, monstros, que vão destruir aquilo. Porque aquela formiguinha que incomoda lá no início, vira uma montanha lá no final. Eu sempre falo pros casais, Saldra, que, tipo assim, gente, eu sou pastor, eu estou aqui para aconselhar. Nós, e a pastora Thaís completamos agora dia 14, 18 anos de casados. Então a gente celebrou muito, a gente, nossa, vivemos um dia maravilhoso. Ontem não, esses dias atrás, né? Então assim, a gente celebrou demais. Por quê? Porque a gente sabe que é fundamental. E tem alguns casais que nos procuram que justamente estão passando por dificuldade no casamento. Mas só que eles vão procurar quando o incêndio já dominou tudo. Sim. E eu sempre falo, gente, tem uma fagulhinha ali acontecendo, já chama. Porque aquilo que muitas vezes nós não conseguimos ver dentro de um casamento, que a gente, né, por conta do orgulho, por conta de, não, eu que sei tudo mesmo, a gente tampa os nossos olhos e ouvidos. Sim. Então eu não ouço mais a minha esposa e tal. Mas um terceiro com sabedoria que vier falar, eu vou dizer, pô, por que eu não vi isso antes? Era tão simples, né? E por que eu deixei isso acontecer? Ou às vezes influenciar, né? Também. No meu casamento, né? Sim. E aí, assim, voltando ali para os filhos, às vezes eu atendo mulheres que às vezes vem o marido pra gente conversar, enfim, tentar fazer um acordo, né? E eles assim, mas há 8 anos a gente não dorme na mesma cama. Meu Deus do céu. Desde que teve a criança. Sim. Eu assim, como assim? Não, porque começou o bebê dormindo ali junto, né? Por facilidade. E desde então ele cresceu, não saiu. Aí eu assim, tá. E vocês não tinham um momento de casal? Não lembro quando foi a última vez. Aí eu digo assim, é óbvio, hoje eu sei a realidade de que é um pouco mais difícil. Porque tu precisa deixar com alguém, tu precisa... Mas assim, a gente tenta, nem que seja sentar no sofá, ver um filme junto. É possível. Sozinho, deixa ele dormindo, sabe? Ter momentos assim. E aí, às vezes, ela culpa aquela criança pelo fim do relacionamento, ou até o pai também, né? Assim, pô, foi por causa dele que a gente... E eu tive que procurar fora. Tá, mas chegou e falou pra ela, olha, amor, né? Deu, tô sentindo falta. Sim. Porque quando eu reencontrei o Fernando, porque a gente namorou na escola. Tá. E aí nos reencontramos, né, conversando, enfim, eu disse assim, olha só, eu tenho uma coisa só pra te pedir, pra gente dar um passo a mais, vamos dizer assim, é conversar. Comunicação. Se tu não gostar de uma palavra que eu falei que tu não gosta, sei lá. Muito bom. Me diz. Pode não me dizer na hora, porque às vezes realmente tu tá num ambiente que tu não vai chegar e dizer assim, sim. né? Saber como falar. Mas me fala. E assim, ainda que tenha amor, o diálogo parece que é 1000 vezes melhor. Porque a gente consegue, assim, entender. Porque realmente, às vezes, é igual. Eu sou uma pessoa que minha demonstração de amor não é o carinho, não é mas é presentes. E o Fernando demorou um pouco para entender isso. Mas ele não, ele é contato. E para mim esse contato é um pouco mais difícil. Aí uma vez até ele falou assim, porque todo mundo viaja e a esposa põe assim a mãozinha e faz café. E aí tá. Aí um dia a gente foi viajar e eu disse, Senhor, vamos lá, me ajuda. Não porque para mim, assim, ai meu Deus, é difícil. Não, mas
Não tem um hábito, né? E não é assim, não é um cafuné que pra mim vai mostrar que eu amo ele. Pra mim isso, um cafuné. Mas pra ele... Aí lá fui eu. Você, fiquei ali, o braço já ali, né? Aí ele ficou, e assim, mudou o dia dele. Olha só. Por uma coisa que é um cafuné. Simples. Foi meia hora ali, o braço dormente, mas tudo certo. Sim. E assim, essa falta de diálogo, inclusive com as crianças. A gente precisa ouvir elas. E dizer assim, tá, filho, vamos lá. O que tu queres? Muitas vezes é difícil. Imagina se meu filho virasse pra mim hoje e dissesse que não quer morar comigo. Meu coração ia... Sim. Mas, então tá, por que tu não quer morar com a mãe? Sim. E nesse momento do divórcio é importante ouvir eles. É claro que uma criança de 2 anos, como o Luca, não tem. Mas uma adolescente, um jovem de 12, 13, 14 anos, a gente precisa ouvir. A gente precisa entender e também, assim, conseguir mostrar para ele que, ainda que os pais agora vão seguir caminhos separados, aquela família que um dia existiu, mantém um laço. O que a gente precisa de maturidade. Muita maturidade. Para entender, porque isso é muito difícil. Verdade. Gente, vamos para mais um intervalo comercial e daqui a pouco nós já voltamos. Estamos de volta com o videocast renovamente. Gente, já passou muito rápido aqui, mas isso que é maravilhoso demais, porque nós estamos aprendendo. Eu quero, nesse momento, agradecer mais um amigo apoiador do nosso videocast, ao Camilo Motos. Ele que tem estado com a gente desde o início aqui do programa, já fazem quase 3 anos que nós estamos no ar, com a graça do nosso Deus. Ele tem nos ajudado aqui a permanecer. Então, o Camilo Motos fica aqui na cidade de Capivari de Baixo, na BR-101 também. Então, se você precisa de uma moto, eu quero comprar uma menor cilindrada, ele tem das menores às maiores. E pode chegar lá falando que viu no videocast novamente, preços especiais ele vai fazer, promoção para você também. É só chegar lá e falar assim, o pastor Johnny lá do programa que falou para mim vir aqui. Pronto, tá tudo certo, tudo resolvido. Tenho certeza que você vai sair de lá com a sua moto. E eu estou aqui hoje com a Audrey, o tempo passou muito rápido. Audrey, eu quero fazer uma pergunta aqui. Vamos lá, bate e volta. É a respeito da pensão. Da pensão. Tá? Quem tem direito de receber a pensão e por quanto tempo a pessoa pode receber? Vamos lá. Esposa ou esposo, né, ex-cônjuge, tem direito desde que se comprove que dependia economicamente daquela outra pessoa, né? Vamos botar aqui, mulher dependendo do homem, né? Sim. Mas dependendo da idade dessa mulher, dessa esposa, vai ser provisório. Por quê? Porque é só até ela retornar ao mercado de trabalho. Vamos supor, hoje eu e o Fernando decidimos que no nosso próximo filho eu vou me dedicar ao lar, não vou mais advogar. Então tá. Deus não escute. Separamos. O que eu faço? Como que eu vou voltar a advogar? Advogar é difícil. Então, por um tempo, o Fernando vai ter que me subsidiar. Ponto. É a mesma coisa, o outro lado se fosse homem. Sim, ponto. sim. Casos em que sempre foi do lar, nunca esteve no mercado de trabalho. Tive um divórcio que me doeu o coração fazer, de 50 anos de casado. Meu Deus. Essa senhora nunca trabalhou. E aí? Jesus. Então, até ela falecer, ele bancou. Sim. Ponto. Filhos. Tem pensão. Tá, mas nisso tem um percentual ou não? Como é que funciona essa conta? Nesse caso da pensão da esposa, né? Vamos dizer assim, seria realmente para manter ela. Vai depender da condição desse marido? Sim, mas o que vai ser visto? Como era a qualidade de vida desse casal juntos. Entendi. Certo? Vamos supor, a gente tinha uma qualidade de vida bem bacana. Então, a minha pensão, já temos casa própria, já temos um carro, vou ficar com a casa, vou ficar com o carro, porque ainda temos filhos, enfim. E ali, o que eu tenho mais ou menos de gasto seria em torno de uns 2.000. Meu marido consegue isso? Entendi. Porque vou comprovar que a gente gastava, sei lá, 10.000 por mês, como família. Então, ele tem como me manter, porque é só pra mim, né? Entendi. E o que a pensão inclui? Comida, lazer, roupa, tudo.
né? Então, assim, eu vou comprovar qual era a nossa qualidade de vida para demonstrar o quanto que ele teria que contribuir para mim nesse período provisório. E para a criança, a mesma coisa. Tá. Só que o que é mais comum a criança, né? A esposa, são raros os casos hoje, porque hoje 90% mulher e homem trabalham, né? Bancam a casa também. A criança vai ter direito até os 18 ou 24 se manter fazendo faculdade. Entendi. Tem alguns casos de ir até 21, mesmo que não curse faculdade, né? Mas isso vai depender muito na hora de regularizar essa pensão. Tá. E como que é calculado, aí também é pela possibilidade do pai, porque a pensão é o quê? Possibilidade, necessidade e proporcionalidade. Porque ainda tem isso, que é o quê? A proporção. Hoje, teve já alguns julgados, alguns entendimentos aí do tribunal, que o quê? Que até esse cuidado da mãe, de, por exemplo, o pai só pega a cada 15 dias, Sim. né? Esse cuidado também conta. Por quê? Porque é a mãe que vai deixar, às vezes, de ir trabalhar porque o filho ficou doente, né? Não tem essa contraprestação do pai. Porque quando a gente é casado, a gente combina, ó, tu vai de manhã, eu vou à tarde, vamos, né? Mas se não, às vezes esse pai não quer ver a mãe pintar de ouro, a mãe que tem que fazer tudo, a mãe tem que se virar. Então, isso também, às vezes, é computado na pensão. A saúde, a educação, o lazer, a comida, vestimenta, cursos extracurriculares, tudo isso vai entrar. Mas, por exemplo, tudo isso do meu filho dá R$2.000 de gastos que ele tem por mês. Mas o pai ganha 1.518, que é o salário mínimo agora, né? Um salário. Ele não tem como pagar 50% R$1.000, vai sobrar R$500 para ele, né? Isso que às vezes é difícil a mulher entender, ou o homem também entender. Porque, teoricamente, se a gente não contar esse esforço da mãe na criação do filho, é 50% para o pai, 50% para a mãe, bancar. Então, se é R$2.000, R$1.000 para a mãe, R$1.000 para o pai. O pai ganha 1.500, não tem como ele bancar 1.000. E a mãe, vamos supor, nesse cenário, a mãe ganha 3.000. Proporcionalmente falando, a mãe pode bancar um pouco mais. A mesma coisa, o inverso. Essa mãe ganha um salário mínimo e esse pai ganha 5.000. Quem vai contribuir mais? Perfeito. O pai. O cálculo é esse. Aí muitas vezes vem, mas é 30% do salário só. Não. Porque pensa, 30% de um salário mínimo hoje vai dar 400 e alguma coisa, 30%. R$400. O que faz R$400? Não faz nada. Leva no médico aí, uma consulta médica hoje é R$300, se não tiver plano, não for pelo SUS, né? Então, assim, sobra R$100 para comer o mês inteiro? Sim. Fora o remédio. Então, assim, mas se essa pessoa não tem condições, infelizmente a gente fica trancado, né? A gente não consegue avançar num valor de pensão que seria o digno, porque eu sempre falo, o pai também sempre fala, né, quando a gente vai atender casais, que 1.500 é 3.000. 3.000 a gente vive legal. Tá. 1.500 eu não vivo tão bem assim. Não vive? Não. Não vive? Complicou. Então complica, daí eu ainda vou ter que... Porque a mãe vai dar o jeito dela. Ou quem estiver com a guarda vai dar o jeito de... Tá faltando fralda, vai comprar. Tá faltando leite, vai comprar. Vai comprar, vai dar o jeito. Seja cartão de crédito, seja pedir... Mas vai. Mas assim, como que eu vou cobrar de alguém que não recebe tanto, pagar o que eu acho justo? Porque às vezes eu sempre falo para os meus clientes, mas ele tem que pagar mais, tá? Tem, a gente sabe que R$500 não banca uma criança, né? R$1.000 que seja metade de cada um. Às vezes não banca uma criança, porque tem escola, tem van, Mas tu prefere ganhar os 500 ou a gente botar lá em 700, 800 e ele nunca pagar? Sim. Né? Às vezes tem disso. Eu não gosto muito disso, de falar isso para os meus clientes, porque realmente a gente deve buscar o justo. E esse pai sabe que quando estava casado, eles davam uns pulos para dar a melhor condição. Mas a gente sabe que na hora do divórcio isso muda tudo. Muda. Meu Deus do céu. Tá, e tem situações, Aldri, que, por exemplo, assim, o filho, ele escolheu ficar com a mãe, por exemplo. Tá. Passa um período de tempo e diz, não dá, com a mãe não dá. Eu quero ficar com o pai. Isso muda daí? Tem como isso acontecer? Assim, a gente escuta a criança a partir dos 14, 15. Tá? Pra dizer assim, pra onde tu quer morar? Não, quero morar com o pai. Ok. Mãe vai ficar sentida? Vai. Porque, né, naturalmente fica com a mãe. Antes disso, a partir dos 8, a gente já ouve, às vezes, mas sempre é pelo melhor interesse da criança. Entendi. Onde que é o melhor local para essa criança? Nem sempre é com a mãe.
nem sempre é com o pai. E isso, né, eu trabalhei na vara de família na época da faculdade, e quantas crianças são tiradas dos pais, ainda que casados. Então, assim, quer ficar aqui, quer ficar lá, o que se faz? É um estudo psicossocial, que é o quê? Avaliar as duas casas. Entendi. E ver qual é o melhor. Pode ser que, o juiz determinou que fique com a mãe, mas depois de um tempo vê que não tem condições de ficar com essa mãe, tem como pedir alteração. Mesma coisa, tá lá com o pai, tá vendo que, sei lá, tá deixando só com a avó, vamos supor. Sim. Pede pra pegar, porque pra que quer a guarda se vai deixar com outro? Claro que a avó vai ajudar, assim como, né? Mas por quê? Sabe? Precisa estar ali presente. Então, tem como, mas vai precisar justificar. E quando é adolescente, é mais fácil, assim, né? Tem o caso de que separou mais novo, enfim, agora na adolescência, mãe, essa semana eu vou dormir lá no pai. Se pros pais não tem problema, e eu acho que é melhor dessa forma, porque aí é a vontade da criança, é a convivência da criança, e aí vai manter esse contato, né? Porque hoje todos têm celular. Tá, e o pai que nunca pagou, por exemplo? Pensão. E a mãe agora, depois de muito tempo, ela, E aí? Eu preciso, a criança já era uma criança de 11, hoje já tá com 18. Então eu fiquei 7 anos aí lutando e o pai de boinha, né? Não vou fazer, não vou dar. Tem como ela reivindicar esses valores? Tem. Tá. Mas a primeira pergunta é, lá atrás, na separação, foi determinado pelo juízo? Entendi. Se foi, temos como cobrar. E aí é aquilo que diz, foi preso porque não pagou pensão. É nesses casos. Os últimos 3 meses de pensão, nós podemos cobrar pelo rito da prisão, que vai ter 3 dias para pagar esse valor em atraso. Se não pagar, ou não justificar o porquê não pagou, vai preso. Entendi. E aí pode ser preso de 30 a 90 dias. Aí é critério do juízo. E assim, é prisão civil e vai ser preso ali separado, não lá, né? Lá. Ou tem o rito da penhora, que a gente fala, que daí a gente pode cobrar, até os 18 anos a gente pode cobrar o que tiver de atrasados, mas depois que a criança fizer 18, são os últimos 2 anos só. Que daí prescreve, né? Igual dívida normal. E aí tu vai ir pela penhora, que é o quê? Ir atrás de bens que esse pai tem, carro, moto, terreno, enfim, conta bancária. E aí tu pega o valor que ele tá devendo ali. Mas só se isso foi regularizado. Porque assim, não existe pensão se não tem determinação judicial. Entendi. Moralmente falando, sim. Mas o que eu vou cobrar? Mas ele pagava. Tá, mas não tem. A determinação tem que ser do juiz. Entendi. Então, assim, tem como cobrar? Tem, mas por isso que eu digo, separou, seja o que for. Ou até mesmo assim, existem, né, situações de engravidou e não ficaram juntos. Acontece, né? Encontros casuais. Regulariza igual. Tem como regularizar. Até porque, realmente, tu vai criar uma criança sozinha a vida inteira. Tu não casou com o pai dessa criança. Então, regulariza até, porque assim, uma hora tu quer viajar. Teoricamente, os hotéis têm que cobrar ali a certidão de nascimento do menor e tudo mais. E quando tá só a mãe ou só o pai, eles têm que perguntar, mas cadê a autorização? Porque se eu viajo só com meu filho, meu marido tem que autorizar. Vai ter autorizado, beleza. Mas agora, se a gente é separado, eu posso estar fugindo com essa criança. Sim. Então, eu preciso ou do termo de guarda, dizendo, não, eu sou a guardiã legal. Entendi. Eu posso viajar com ele sem autorização. Então, assim, regulariza pela proteção da criança. Porque nesse caso, por exemplo, chegou lá no hotel, não tem termo de guarda, não tá, sou separada do pai. Pode ser que o hotel não faça nada, mas vai que o hotel liga pra polícia. Sim. E pode ligar? Olha só, tem uma... Até seja, né, mãe, pai aqui com um filho, sem o outro lado, e não tem nada dizendo que essa pessoa é a guardiã legal. Investiga. E aí vai chamar conselho, pode, né? Não que vai. Sim. Pode ser chamado conselho, pegar essa criança. Olha o trauma que vai gerar nessa criança por causa da falta da informação lá de trás. Né? Meu Deus. Audrey, passou muito rápido, já temos que encerrar o nosso videocast novamente. Qual é o teu @ pro pessoal que quiser procurar, que precisar, por favor? Aldrin, só, mas somente. É difícil, é ALLDRYM de Maria. Ok, então você precisa, né, de uma advogada que possa te ajudar nesse processo, procure a Audrey, que eu super
recomendo. Aldo, obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Né, eu amo a sua vida, a sua família. Né, o Fernando, né, nós conhecemos quando eu vendia carro, né, eu era consultor de vendas de carro. Então tenho um carinho muito especial por ele. Né, manda um abraço para ele lá, sim. Que eu mandei. E foi muito bom, né, pena que acaba. Pois né? Então, pena que passa. A gente faz outro. Chama a pena gente que de novo. passa muito rápido aqui. Então, gente, eu quero agradecer a você que ficou até agora com a gente aí. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. Eu já quero declarar para a sua vida que você terá o melhor final de semana da sua vida. E lembrando que o nosso videocast, ele reprisa amanhã, sábado, às 11 horas e no domingo, às 6 horas da tarde. Então, o final de semana inteiro nós estaremos aqui para abençoar a sua vida. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por estar comigo aqui. Que Deus abençoe você poderosamente e nunca se esqueça de avançar sempre, desistir nunca, retroceder jamais. Um beijão no seu coração. Tchau!